Fala, galera, segundo episódio da Banca, estamos aqui na Quatri Automação, agradecer a galera da Quatri, âncora construtora que está junto com a gente, e assim, hoje o assunto é cirúrgico, hein? Hoje o assunto é cirúrgico, vamos falar o erro mais comum para começar um negócio. E claro que os meus dois parceiros estão aqui comigo, doutora Roseli Andrade, muito bem-vinda, e Felipe Torelli. Obrigado, rumo ao segundo episódio. Rumo ao segundo episódio, e assim, hoje vai ser o erro mais comum. Esse daí, eu vou te falar que eu sou craque, eu devo ter alguns. Também? Vários. Claro, tem que elencar, mas o erro mais comum, Vamos começar com você, doutora. o mais difícil ainda é, não é? Aqui a gente falou que a gente evolui menos, mas isso continua Você fica sendo, ali na fica batida. batendo, é contratação de funcionário. Contratação de funcionários. E você, Felipe? Não vale o mesmo, vai. Por mais que seja o teu segundo. Vamos levar conteúdo. Não, eu acho que é um assunto que 25 minutos não é suficiente para... É descontratação, então. Mas não, contratações são boas. Assim, eu acho que, claro que é importante, a gente precisa muito de colaboradores, até porque ninguém faz nada sozinho. Temos equipes, é importante essa troca, mas como contratar? Esse é o mais importante. Tá, eu vou jogar uma pro alto aqui que eu não sei como vocês, mas eu no começo misturar as contas CNPJ e CPF. Claro, quem não fez? Com Quantos certeza. sapatos eu já comprei com cheque? Na época não era cheque. Clínica Será que isso aí não é um erro que, por mais que hoje o cheque não tá ali, mas será que a galera não precisa entender também que isso aí é um erro muito comum? Eu acho que é hoje o erro mais comum para quem inicia. A mistura disso. Então, assim, tem lá, a conta vai ficando gordinha, você vai comprar uma camiseta, vai fazer a compra do açougue da casa, vai comprar, sei lá, qualquer coisa no shopping. E se eu errava, hein? A conta, o Pix vai devagarinho, Eu aquela. tava sem dinheiro. Nunca. Alguém tava pagando. Se sentia poderoso. É, bicho. Só que às vezes eu mesmo roubava a minha empresa. Que rouba. E às vezes a empresa me roubava também. Mas vamos falar de contratação primeiro. O que é mais difícil para vocês na contratação? Porque nem você falou, o segredo de contratar, a doutora falou que ainda bate nisso, mas você vê muito hoje, realmente as pessoas têm menos responsabilidade, menos vontade de trabalhar, estão menos preparadas. O que você, não sei, o que você acha que mais pega um pouquinho de cada? Então, na clínica, graças a Deus, as minhas contratações têm dado certo, né? Eu tenho funcionárias de bastante durabilidade, mas uma coisa que eu não sabia que podia ser feito, que eu não tinha ideia, sobre perfis de comportamento. Então, assim, sabendo o perfil de comportamento e qual é o cargo, a função que ela vai exercer dentro daquela empresa, facilita demais. Fazer um disco. Eu digo que ultimamente eu já tô querendo saber até o signo. O signo influencia, né? Pra mim influencia muito. E aí até de relacionar, que são as pessoas que estão mais próximas a mim, né? Alguns signos são mais fáceis para eu lidar. Mas a verdade é porque tá ligado ao temperamento daquela pessoa. E quando os temperamentos, eles estão encaixados corretamente, hoje tem inteligência artificial que faz isso, tem contratação que faz isso, mas você pode fazer de forma amadora pela internet. E aí colocar aquele perfil na função correta. Porque essa falta de conexão é um grande problema. E o segundo grande problema, a gente falando das gerações mais novas, eles vêm com bastante conhecimento, mas às vezes com conhecimento raso naquele objetivo específico. Então, assim, eles sabem de tudo um pouco, porque essa geração, ela tem, né, essa captação, essa coisa da atenção, de tudo chama atenção, mas qual é a tua profundidade naquilo que eu preciso de você? E uma coisa que eu sempre faço, contrato, percebo que a pessoa está encaixada, que a pessoa tem uma desenvoltura naquela função, eu dou armas para que ela trabalhe e faço muito treinamento externo e interno. Prova viva. Então, eu chamo mesmo, você quer evoluir nisso? Estou vendo que você tem dificuldade nisso. Posso te ajudar com algum curso? Dentre esses, às vezes eu elenco e eu falo para ela, esteja à vontade para esse funcionário, para essa funcionária, chega para mim e fala, doutor, eu acho que esse curso para mim, no que eu estou entendendo do seu negócio, vai ser interessante. Então, eu acho que eu também, depois dessa contratação, tentar moldar e deixar esse funcionário mais capacitado para aquela coisa especificamente. E você faz o DISC para ver, né? Que o DISC é para fazer o perfil, porque tem pessoas... Comportamental. Porque tem pessoas... vou dar um exemplo, né?
eles falam lá, são quatro tipos, né? E aí tem um dos que é o cara que é mais atirado e tal, e tem a guerra nos Estados Unidos, lá quando eles começaram lá atrás, eles pegaram e eles perdiam a guerra porque deixavam um para atirar, que não gostava, e deixava um para limpar o curativo, que era o mais então ele pegava o curativo do cara e o que atirava falava, puta, vai matar, vai machucar. Quando eles inverteram e colocaram o cara que tinha mais bonzinho para limpar o curativo e o outro para atirar, começaram a ganhar. Tanto que nos Estados Unidos, as salas de aulas, elas são separadas pelo comportamento, por DISC. Você faz isso lá, funciona para você, ou você vai no signo? Eu ainda não cheguei nesse nível de contratação, mas eu aprendi nesses anos a ter como tudo é processo, a ter um processo também para as contratações. Hoje, quando eu vou contratar, primeira coisa que eu faço é a gente pede alguns dias para fazer um teste, para ver como a pessoa vai se comportar junto da equipe, como a gente tem vários, como hoje eu parti para uma pejoratização dentro da empresa, então a gente tem vários perfis de funcionários. Então tem gente, por exemplo, tem um funcionário que eu acho até que eles são pessoas que gostam de trabalhar mais na maior parte do tempo sozinho, então é um cara que fica alguns dias a mais em casa. Outros gostam de trabalhar junto com a equipe, então ele está mais presente dentro do escritório, e aí nisso a gente aprendeu a fazer uma formulação contratual diferente para cada um, até porque para a gente proteger o funcionário, a empresa fica protegida, e traçar um perfil dentro da empresa que todo mundo importa de render, e cada um rendendo de um jeito e entregando o que é necessário. Mas vocês com mais de 20 anos de experiência, hoje tem esse novo modelo de negócio, né, vamos dizer assim, modelo de contratação. Mas antigamente as pessoas não se preocupavam muito, chegou no horário, não está no horário, né? E hoje a galera está entendendo que o que realmente importa é o resultado. Mas a gente que, né, eu tenho 40 a mais, né, ainda se pega no horário? Como que é para vocês isso? Não, o meu consultório funciona com horário, com agendamento, então é algo diferente. Lá tem horário de entrada, horário de saída, depende muito da agenda do dia, então elas têm uma flexibilização nisso, mas o mais importante faço controle com banco de horas, então batem ponto sim, não tem home, não tem como fazer home. O que eu faço até para estimulá-las, dou algumas bonificações em dias de folga, que eu acho que funciona muito, e elas entendem isso e ficam gratas e adoram essa bonificação dessa forma. Agora, uma coisa que eu fiz na contratação, dos últimos 8 ou 10 anos para cá, e que mudou muito, e que melhorou muito os meus acertos na contratação, é ter um plano de serviço daquela função. Então, quando eu vou contratar na entrevista, gostei do perfil, entrego para ela, esse é o seu plano de serviço. E você tem que cumprir isso aqui, ou diariamente, ou escalonadamente, ou mensalmente, e ela ciente disso. Porque na hora que eu for cobrar, a gente vai falar, lembra do combinado? Quando você foi contratada, estava escrito no seu descritivo do plano de serviço. Então, isso mudou minha vida. Então, se tem uma dica aí na contratação, é ter esse plano. Chama de MIP, né? Um MIP que é para a pessoa entender o que cada um faz. E isso é bacana, mas o arquiteto, vamos lá, né? Porque você tem outros arquitetos dentro da sua empresa. Sim. E quando o arquiteto se forma, né? E aí a doutora Roseli, ela tem as médicas, mas tem também a galera que fica ali na recepção, as vendedoras, mas o arquiteto em si, ele se formou. Você não tem um pouco mais de dificuldade de contratar um arquiteto para ser seu colaborador ou não? Não tem muito isso? Eu acho que hoje o formato de trabalho dos dias atuais, principalmente na minha área, mudou muito. Então, assim, a pejoratização é fato. Tá. A maioria dos arquitetos hoje que trabalham nos escritórios, todos são PJ e trabalham por produtividade. Então ele pode trabalhar da casa dele, ele vai te entregar o trabalho, surfar de manhã e entregar o trabalho diferente da doutora. Tá bom. Eu acho que na medicina é um pouco diferente. Eu vejo pelo dia a dia as clínicas que eu já fiz, os clientes que eu atendi que eram médicos, porque você tem uma rotina de trabalho. Então, eu acho que é tudo com agendamento o dia inteiro.
Então, acho que você tem formato. E também se for produção, se for uma loja aberta ao público, ou se for uma loja no shopping, também tem horários. Sim, não tem. E aí, esses horários você tem que estar muito bem alinhados com os funcionários. Eu acho que horário e função tem que estar alinhado. Agora, quando entra gente nova, ou quando eu pego uma médica recém-formada, ou como uma enfermeira que nunca trabalhou na minha área de dermatologia, eu adoro. Você gosta? Gosto. Porque eu coloco a sincronização do meu jeito. Então, assim, tem gente que fala, não tenho paciência para ficar ensinando. Cara, mas você ensina, só de olhar para a pessoa já tem um feedback com você. Às vezes você pega uma que tem mais amadurecimento na área, só que ela vai estar cheia de vícios, vai ser mais difícil ela relaxar para entender aqueles novos processos. Então, também, escolha o seu difícil. Vou deixar minha frase aqui para essa é maravilhosa. Escolha o seu difícil. Porque você pega o profissional com muita característica já forte, que é super legal, mas aí, esse profissional, como que vai fazer? Ele, por exemplo, médicas, eu tenho contratação de médicas. Eu quero médicas que já tenham, inclusive, clientela dela. Porque aí ela também traz para mim e agrega. Mas quando eu quero uma que replique mais o meu trabalho, eu quero uma mais recém-formada. Então, eu acho que a gente consegue, tendo essa estrutura, saber que você coloca. Parecido, né? Mas eu acho que para para padaria, a loja, se você for colocar no micro, isso que eu tô falando faz sentido para todos. Para todo mundo, sim. Ele é bem abrangente. Você sempre fala, quem vende, sempre vende, né? E aí tem coisas que são características da profissão, mas são coisas que servem para padaria e pro Felipe Torelli. Sim. E hoje, vamos mudar aqui um pouquinho, né? Falando não da contratação, a gente volta pra gente, mas e esse negócio que eu quero aprender com vocês aqui agora, esse negócio de a conta junta, como que foi pra cara, parei aqui, não vou mais ficar misturando meu dinheiro com o da empresa, porque eu acho que isso pra quem tá começando é muito, né, doutor? Eu acho que isso é muito legal, a gente chegar numa forma de equalização de tudo isso. Porque você começa, você ainda fica... você precisa deixar um pouco, porque assim, hoje é importante a empresa ter uma reserva. Sim. Isso é importantíssimo, porque você tem muitos... Primeiro que, assim, você tem manutenção, coisas que acontecem no teu dia a dia, ações trabalhistas que podem acontecer, mas é o imprevisto, né? E acontece, você está sujeito a isso, você tem... coisas, você vai crescendo, você vai fazer melhoras no teu escritório, etc. E um erro também, pode, às vezes algum funcionário ser um colaborador já aconteceu, você tem que pagar. Já aconteceu várias vezes, e você sei como é na medicina, né, que acredito que o erro deve ser muito pequeno, né, também, no seu também, mas deve ser um caso um pouco mais diferente, né, imagina, injetar alguma coisa errada. Mas, assim, você tem que estar preparado, você tem que estar preparado para tudo isso, e preparado para as tuas contas físicas, que é a coisa do dia a dia, né? Que é o teu mercado, as contas de casa, os boletos que não param de chegar, e aí chega a hora que você precisa parar e falar. Você parar e deixar tudo... Então, a gente combina que, não sei para vocês, para mim foi, na dor foi onde realmente... Cara, eu preciso separar a conta física e jurídica. No meu não foi na dor, não. Porque como eu te falei, tava dando certo, né? E aí tinha lucro, eu não sabia qual era o lucro e eu misturava tudo. Eu contratei uma pessoa, porque eu falei, eu preciso entender de pessoa física, de pessoa jurídica, de lucro presumido, de o que eu pago de taxa, por que essa taxa é 12, por que aquela é 18, e eu quero entender isso. Então eu contratei uma consultoria especializada em clínica médica, tem 10 anos, e ele chegou para mim e falou assim, olha, você tem uma empresa muito boa, saudável, e agora, a partir de agora, qual é o salário que você gostaria de tirar dessa empresa? Porque você vai ter um salário. E eu digo que hoje quem paga o meu salário é a minha administradora, né? Então ela... É difícil chegar. É difícil chegar. Eu fiquei num valor, que era o valor que eu achava que funcionava, e a partir daí, no dia 5, no 5º dia útil do mês, junto com todos os salários, manda pra mim. Eu recebo o meu salário, e aí então a ideia é, com o contador, você saber qual é o seu prolabore e respeitar isso. Você respeitando isso, uma outra dica que ele me deu, que é uma coisa que serve para todo mundo, eu tive 2 contas físicas, eu tenho 2 físicas, que é uma dos grandes
dos grandes boletos, que é o condomínio, é a escola dos filhos, é o cartão de crédito, e eu tenho outro onde eu jogo um outro dinheiro, que é, sabe aquele gasto gostosinho que você não quer comprar pra ninguém? Então ali tá o gasto gostosinho, que é pizza extra, ir toda semana pra jantar fora. Então aí você sabe, se dá toda semana, se dá só uma vez por mês. Porque a hora que tá acabando aquele dinheirinho que eu coloquei como recreação num outro banco, e é ali que eu faço a minha recreação. E aí, de vez em quando, eu quero fazer uma recreação. Então, aquele que não devia tá, mas sim, sabe? Aquela coisa que não tô precisando, mas que eu queria comprar hoje. Aí eu vou lá, pior. Eu compro, você não eu não tenho, eu não compro. Então, cara, como que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar o cartão nesse, mas quando eu pegar o dinheiro todo mês desse, vai ficar confuso. Então, fazer isso comigo, com as duas contas físicas, foi muito legal. Legal essa dica aqui. Para você que está começando, empreendedor, onde sempre tem um proibição. Não proibido. A ninguém. Isso é entre você e você mesma. Aquela conversinha ali antes. E Torelli, você conseguiu separar? Foi na dor, não foi? Conta física, jurídica, como que foi para você? Eu comecei a separar isso não faz tanto tempo. Foi muito difícil entender a diferença desses dois separados. São dois universos diferentes. Que conversam todo dia. Conversam todos os dias e assim, e as coisas vão acontecendo no teu dia a dia e você chega uma hora que você tem que parar e organizar tudo isso, porque senão a tua vida não anda. Você teve dica ou você pegou isso como? Meu contador falava, contador, desde o começo o contador sempre falou disso há muito tempo, você precisa separar. E meu pai também é economista. Então, ele sempre incentivou a organizar essa coisa, falar, pô, você precisa ter uma reserva, as coisas são diferentes. Só que, como eu falei, os criativos são diferentes. E para eu entender isso foi muito complicado, mas chega uma hora que se você quiser que aquela empresa ande, o crescimento dela, escalonar o trabalho, você precisa fazer isso. Eu acho que é uma parte, eu vejo assim, né, que estamos falando dos principais erros. Claro que a contratação, acho que se a gente for analisar, é algo que hoje deve estar batendo na porta de todo mundo, e esse, que nem vocês, nós três aqui já sabem como separar, mas para quem está iniciando, eu acho que é a coisa mais difícil, acho que até mais que a contratação. Você está realizando, até para poder separar esses dois mundos é complicado. Porque você acha que o dinheiro é tudo seu, né? Então o cara na sua conta, você fala, boa, tá aqui comigo, eu vou comprar, vou gastar. E aí quando a gente faz esse outro aí, que é a continha caixa 3 já, mas eu vou te falar uma coisa, até os mais novos hoje, você tem muitas ferramentas de inteligência artificial para fazer gerenciamento dessas coisas, então eu acho que os mais novos, eles já estão com o chip mais preparado para isso. E outra coisa, e mudou, até vou mudar o assunto, mas é tudo relacionado. O tipo de consumo é o... Sim, concordo. Então, eu acho que eles estão também mais preparados para fazer isso com uma ideia da consciência, né? Com um pouco mais de consciência. E aí você falou da IA, né? A gente trazendo hoje aí, né? Por mais que a gente estamos falando dos maiores erros, a IA ajuda? Ajuda muito. Muito, né? Em tudo. Principalmente a não ter esses erros que a gente teve. Hoje você tem várias ferramentas de inteligência. Eu gosto bastante. Eu uso para muita coisa. E agora você tem bastante ferramenta para poder organizar os seus gastos diários. Eu vi essa semana, tem ferramenta que você vai falando gasto por gasto e ele vai organizando e separando tudo isso. No final do mês você sabe se sobrou pro proibidão ou não. Eu tenho um amigo, quando parou no semáforo, alguém tá vendendo uma bala ou tá pedindo um dinheiro, ele pega o celular dele, anota, ele põe na planilha dele. Gasto extra. Ele falou, não, Rafa, eu tenho que saber se entrou 10 mil reais, R$1.000, R$500, eu tenho que saber no final do mês aonde foi meu dinheiro a cada... Foi mais 50 centavos, R$1. Não tem? E teve um outro que eu tava conversando com a esposa dele, e ele tava fechando as contas e não batia, faltava acho que R$1,25. Né? E aquela briga, aquela confusão, a mulher dele falou, só um minuto, ela foi lá, pegou R$1,25 de moeda. Então ele fala, não quero R$1,25, eu quero saber aonde que eu gastei. Então assim, você vê que tem extremos também, né, de pessoas que você tá falando que aprendeu há pouco tempo, a Roseli 10 anos, eu aprendi também não faz tanto tempo, mas você vê que tem pessoas que já tem um pouco mais de característica para esse tipo de coisa, né? Algum erro mais aí que você acha que o empreendedor precisa se preocupar? Contratação?
Estamos falando das contas misturadas. Não, acho que é muito. Como a gente começou nesse programa, o foco é na contratação, assim, a gente falou muito do contador, mas assim, também a gente prezar pelo advogado, pelo escritório de advocacia, para poder te orientar nos contratos. Porque isso é muito importante e vai proteger não só você como o empreendedor, o empresário, mas proteger também a pessoa que vai te prestar serviço, que vai colaborar com a tua empresa, porque isso pode te trazer uma segurança no futuro para você, para o seu funcionário, e trazer uma segurança jurídica para a tua empresa, que é importantíssimo. O erro que eu cometi, você acha que quando você abriu lá, né, seu escritório, a doutora consultório, cara, eu tenho muitos amigos, uma quantidade grande de família, cara, vou vender para todo mundo isso aí, você esperava, eu comecei vendendo carro, falei, tá louco, todo mundo tem carro, minha família, e nem todo mundo compra com você. Você cometeu esse erro. Você tinha expectativa que eles iriam comprar seu. E eu teria clientes fiéis. Eu até tive muitos, mas você acha que isso é um erro para quem abre, tipo uma empresa, não importa, vou abrir capinha de celular, criar uma expectativa pela sua rede de amizades, ou que eles vão virar seus clientes? Acho que a conexão é importantíssima. Mas eu acho que isso é um grande erro, todo mundo tem uma expectativa muito grande de achar que os amigos vão, se você abre um bar, ele vai vir no meu bar. Cara, ninguém tem obrigação de ir, nem sempre dá pra ir. E às vezes a gente não cria uma expectativa achando que essas pessoas, você não acha que sim, erro? Quando você monta um negócio, a expectativa é sempre alta e você vai primeiro nas pessoas que você conhece. Sim. E aí depois você vai criando uma rede de negócio. Mas não é, vocês não acham que é nível? Acontece. Mas você não acha que é um erro a gente focar às vezes pros mais conhecidos e achar que eles vão trazer? É que eu venho no meu negócio, eu acho que funcionou bem para mim. Legal. Mas eu já vi em outros negócios que isso não funcionou. Eu estava numa cidade diferente. Imagina, olha aí. Então, não tava nem para contar com isso, né? Não. Vocês vêm onde, doutora? Eu sou de São Paulo, mas eu contei muito no meu primeiro casamento que ele é santista, e os pais dele, tanto a mãe quanto o pai, indicaram muito, e são pessoas de muito peso e de autonomia em Santos, formadores de opinião. Então eu fui muito agraciada pelo apoio deles, né? Então, tive sim, vou falar que comecei do zero, não, porque esse apoio social e da rede de contato deles foi maravilhoso. Bastante. Permanecer com a porta aberta foi meu, porque até depois o casamento acabou e a minha preocupação, volto para São Paulo, fico aqui. Então, outras conexões foram feitas e as pessoas vendo o meu trabalho. Agora, se você for montar, dizem, né, os seus melhores amigos e a sua família, nem curte os seus posts e nem compra muito esse seu produto. Sim. Então, às vezes, a conexão que você faz em outro local, ou então numa mesa que você sempre fala, ou nos grupos que a gente tem aqui em Santos, né, e isso hoje em dia já é uma realidade mundial, esses grupos de empresários que se conectam para falar de tudo isso que a gente está falando aqui, existem grupos que tomam café da manhã, almoço, jantar, enfim. Essas conexões, para mim, hoje, são muito valiosas e eu destino tempo para isso. Hoje, para querer melhorar e ainda continuar evoluindo, eu tenho que atingir um público que talvez pense que aquilo não é acesso para ele. Então, eu tenho que mostrar que aquilo pode ser acessível no patamar que eu estou hoje. Mas eu acho que também é para o pequeno. Então, se esse pequeno estiver numa mesa, estiver num grupo de empresários que ajudam empresários, grupos de WhatsApp, tem alguém aqui? Atualmente, o meu namorado me perguntou, a gente estava indo viajar, e ele falou assim, você conhece alguém que vende caixa de som? Eu falei, cara, é o Mercado Livre. Ele falou, Roseli, você desculpa, eu vou primeiro comprar de gente que eu conheço. Como eu não conheço, eu tô perguntando pra você, porque a gente tem que ajudar quem tá do lado. E eu não paro pra pensar, porque, cara, o Mercado Livre, desculpa, não fazendo nenhum... Não, lógico. Sabe aqui? Mas, enfim, o mercado de acesso da internet é muito fácil você comprar. E, às vezes, você desprestigia quem tá ali do lado. Sim, isso daí é ruim, né? É ruim. Só que é tão prático, às vezes... Gente, mas é tão gostoso. Semana retrasada, eu troquei de celular, tava sem capinha. Aí deu um buraco lá, eu falei pra funcionária, onde tem aqui perto? Ela falou, doutora, em tal lugar. Eu falei, me leva lá. Cheguei, fiz amizade com a dona da capinha de celular, passei uma receita pra ela, indiquei um outro negócio que é amiga dela. Gente, que delícia, hein? Eu podia ter... Essas relações são... Isso é maravilhoso. Isso é gostoso. Eu voltei com o coração quentinho, assim. Ela me ajudou e eu ajudei. E a gente não faz isso. E às vezes por comodidade.
Então, pensar que o primo, que o amigo vai comprar seu, pode ser que não seja verdade. É isso aí. Acabou. Segundo episódio, como passa rápido, né? Quando a conversa vai indo e a gente tenta levando conteúdo para essa galera que tá querendo abrir seu CNPJ, já tá ligando pro contador, agora já vão começar a ver se o contador é o contador certo, né? Eu tenho na banca, calma aí, deixa eu te falar, me conta aí da tua história. Mas acho que o importante, né? Cometemos erros, mas é não errar o mesmo erro toda hora, né? Eu acho que é a gente poder aprender. Aprendemos com os erros. Então, eu sou contra essa frase. Eu falo que a gente aprende com acerto, sabe por quê? A gente falar que aprender com os erros. Se você fizer uma coisa, você joga tênis, né? Aí você vai lá, tem que, rede. Agora, rede, tu aprendeu? Não, porque tu só tá jogando na rede. Aprendi a jogar na rede. E aí, aprende com os acertos. Então fica a lição, né? Joga a bola na rede. Joga a bola na rede, joga a bola pro outro lado. Gente, obrigado. A banca vem aí. Terceiro episódio já pra você. Acompanha a gente, segue a gente nas redes sociais. Felipe Torelli, Roseli Andrade, Rafael Souza. Até a próxima. Bora.